Vamos lá, gente. O que tem por trás de uma notícia dessa, que aqui, ó, tô usando como fonte o G1, tá? O que tem por trás de uma notícia dessa, vinculada pela imprensa internacional e nacional também? Estados Unidos suspendem conversações com a Rússia sobre o cessar-fogo na Síria. Países haviam conseguido suspender hostilidades, mas elas recomeçaram. Washington acusa Moscou de não cumprir com seus compromissos. Os Estados Unidos suspenderam nesta segunda-feira as conversações com a Rússia sobre a reativação do cessar-fogo na Síria e a criação de equipes conjuntas para enfrentar os extremistas, informou o Departamento de Estado norte-americano. O secretário de imprensa da Casa Branca afirmou que a paciência de todos com a Rússia se esgotou, levando à suspensão das tratativas. Para o porta-voz norte-americano, Moscou perdeu a credibilidade ao fazer uma série de compromissos sem nenhuma indicação de que estariam comprometidos a cumpri-las. Enfim, blá, 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 com essa parcialidade que nós estamos muito acostumados na imprensa ocidental. Primeiro, os Estados Unidos não têm moral para dizer que a Rússia não cumpriu acordo de cessar-fogo dentro do país, quando nós sabemos muito bem que dentro do período do acordo os Estados Unidos e a OTAN continuaram a movimentação militar na Síria. Mês passado foram mortos soldados sírios dentro da Síria, mais de 60 soldados. Ou seja, quem não cumpriu isso foram os norte-americanos. Segundo que qualquer atividade da OTAN e dos Estados Unidos dentro da Síria é ilegal por si só, porque a ONU ela assegura que só pode haver atividade militar de outros países se esses outros países formarem uma coalizão a um governo legítimo. O governo de Bashar al-Assad é um governo legítimo, que tem como coalizão a Rússia, a China e o Irã. Não a OTAN, não os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão ali de intrometidos, enfim, os Estados Unidos estão ali porque eles têm que cumprir uma agenda internacional que foca a Síria como o penúltimo país a ser invadido e o Irã como o último. Após o 11 de setembro, o general Wesley Clark trouxe à tona pra gente uma lista de países a serem invadidos pelos Estados Unidos. Nessa lista estava a Líbia, o Iraque, a Síria, o Irã, enfim, alguns países do norte da África e do Oriente Médio. Os Estados Unidos cumpriram à risca essa lista e chegaram à Síria, para depois chegar ao Irã. Nós sabemos que o objetivo final dos Estados Unidos é o Irã. Eles não vão parar. E para conseguir concluir essa agenda, eles armaram um bando de psicopatas dentro da Síria, um conglomerado de gente louca, maluca, que faz parte do Estado Islâmico, tá? Aí deram um nome de oposição moderada, né? Mas essa oposição moderada que os Estados Unidos armaram e estão contribuindo, estão juntos, é o Estado Islâmico, gente. São os psicopatas que estão levando terror ao Oriente Médio. Então, quer dizer, por todos os ângulos que você analisa essa história, você vai ver que os Estados Unidos não têm razão de estar ali dentro. Eles não têm razão e não têm moral para chegar na Rússia e dizer qualquer coisa. Porque quem está promovendo essa guerra ininterrupta dentro da Síria são os norte-americanos, com o apoio da OTAN, que formam os países que são reféns também dos Estados Unidos. A própria Turquia é refém dos Estados Unidos. A gente viu uns tempos atrás uma tentativa de golpe militar contra o governo de Erdogan, articulado pelos Estados Unidos, articulado por uma pessoa, por um nome, por um intelectual turco que é protegido pela CIA e está em território norte-americano. Ou seja, eles têm um modo deles de fazer a pressão. E quando Erdogan voltou com a negociação do tal gasoduto Turquia-Rússia, os Estados Unidos usaram essa figura que eles têm em território nacional para poder coagir o presidente turco.
E isso sem contar outros países também da OTAN que são coagidos o tempo todo a serem cúmplices a essa loucura dos Estados Unidos que vai acabar levando o mundo a uma terceira guerra mundial. Porque a Rússia não pode deixar os Estados Unidos concluírem seus objetivos dentro da Síria. Porque o objetivo deles, além de chegar no Irã, que é um país que está lá quieto, sossegado, sem encher o saco de ninguém, sem fazer guerra com ninguém, o objetivo final dos Estados Unidos é, na verdade, a própria Rússia. É obstar a iminência da liderança mundial da China, que tem também a Rússia como protagonista. E eles não podem fazer isso de modo legal, através de um jogo político, econômico. Eles não podem, porque esse esquema que os Estados Unidos está sedimentado, que veio o pós-guerra, esse esquema de Bretton Woods, ele está ruindo. A aceitação do FMI, a moeda chinesa, ao cesto de reservas do Fundo Monetário, mostra que já não há mais como dizer não para a China. E eles sabem que eles vão perder o absolutismo. A hegemonia ocidental está com os dias contados, o dólar está com os dias contados. Eu já fiz vídeo aí contando para vocês isso. Esse sistema fiduciário. Então eles não têm como jogar limpo e modificar a eminência de uma nova liderança global que vai ser tão salubre para o mundo inteiro. Então eles estão utilizando do modo sujo, militar. E não é só para tomar o petróleo daquela região. Não é só por causa disso não, gente. A atividade norte-americana dentro do Oriente Médio é para atingir diretamente a Rússia e a China, tá? Eles têm como objetivo destruir esses países. Então, a gente não pode simplesmente olhar para a posição da Rússia e dizer, mas o que a Rússia está se metendo nessa história? Por que a Rússia simplesmente não deixa os Estados Unidos agirem? Porque os Estados Unidos não querem levar paz para lugar nenhum. Eles só querem derrubar o governo que não que é um governo indigesto às suas pretensões. E dali eles vão pular imediatamente para o Irã. E vão jogar e vão deixar a Síria à sorte daqueles loucos, como aconteceu com a Líbia. Eles não vão retirar o governo de Bashar al-Assad e depois reconstruir o país, não. As zonas petrolíferas ficarão nas mãos do cartel ocidental. E o país vai ficar na mão desses loucos, como está boa parte do Oriente Médio e do Norte da África. E quem que perde com isso? A Europa e principalmente a China e a Rússia. Porque, gente, se vocês olharem no mapa, lá é tudo pertinho. O Putin, ele tem toda a razão em intervir. Ele tem que dizer não para essa megalomania norte-americana, essa loucura, essa agenda destrutiva. Essa agenda destrutiva que só mantém a hegemonia ocidental através de guerra. Vocês peguem o panorama das guerras mundiais, vocês vão ver que a Primeira Guerra Mundial, a Segunda principalmente, consolidou o poder norte-americano. E agora que eles estão para perder a gerência mundial, eles vão forçar uma guerra. Para eles é lucro. Sabe? E não importa quantas pessoas morram, e não importa que seja uma guerra com pressupostos nucleares, não importa. Eles vão levar o mundo a uma guerra. E vão com a cumplicidade da imprensa. Dessa imprensa que eu li para vocês aí, a reportagem falando que os Estados Unidos acusam a Rússia de não cumprir os seus acordos. Então, quer dizer, por onde você analisa essa questão síria, você vê que os Estados Unidos estão errados. Eles estão agindo de maneira ilegal dentro da Síria. Eles não têm moral para dizer que os russos não cumpriram cessar-fogo. Eles não têm moral para isso.